Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e na nossa videoaula de hoje nós vamos conhecer sobre o nazismo. Bem, o nazismo é conhecido pela sua sigla de ser um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães e ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial em 1919. Foi considerado um movimento de extrema direita por ter ideais nacionalistas e extremistas. Um contexto em que a Alemanha estava arrasada economicamente e politicamente após a Primeira Guerra Mundial. Fatores como essa crise econômica, as imposições do Tratado de Versalhes, que foi um momento que se teve um acordo de paz firmados entre os ingleses e os franceses, que eles impuseram condições para a rendição da Alemanha e nisto trouxeram a Alemanha para uma crise econômica e política. Mas o que aconteceu nesse tratado? O que essas imposições fizeram para a Alemanha? A Alemanha ela teve que ceder territórios e pagar aos vencedores da guerra uma indenização de 132 bilhões de marcos. Marco era uma moeda antiga na Alemanha e esse valor equivalia a cerca de 33 bilhões de dólares. Então, foi muito dinheiro. Essa dívida ela arrastou a Alemanha para uma crise econômica e política. E nisto, uma das situações vivenciadas foi a inflação alta, a dívida externa que aumentou. E no meio desta crise, favoreceu o surgimento de movimentos socialistas e comunistas e, consequentemente, os mesmos abriram caminho para discursos nacionalistas e extremistas de partes da sociedade alemã que prometiam as chamadas soluções mágicas. Foi nesse momento que surgem justamente esses ideais nacionalistas, esses ideais extremistas. Um destes discursos vinham, na verdade, do Partido Nazista, conhecido por ser o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e foi neste contexto que surge a figura, o ex-cabo Adolf Hitler. O Hitler, com um discurso nacionalista, ele culpava as democracias que eram liberais pela derrota de Alemanha na guerra. E dizia que os alemães estavam entregues aos pontapés do resto do mundo. E então, os alemães, por terem um discurso para si, tomaram esse discurso para si, eles estavam naquele momento com orgulho ferido, passaram a seguir esse nacionalismo extremo de Hitler. O Hitler ele tinha ódio pelos judeus e os comunistas. E em pouco tempo, ele torna-se o líder desta parte de alemães que passam a ser considerados nazistas. O que os nazistas tinham como princípio? Os nazistas eles possuíam princípios como o antiliberalismo, o antissemitismo, o militarismo, a exaltação à guerra. E nós vamos entender um pouquinho de algumas coisas destes princípios, tá? No caso, o líder dos nazistas, o Hitler, ele acreditava que existia uma raça pura, a chamada ariana, que era superior a todas as outras e na qual somente quem fazia parte desta raça eram os alemães, porque essa raça era proveniente deles. Então, assim, olha aí a conduta racista e preconceituosa do Hitler, Outro princípio é que os alemães precisavam conquistar territórios para se realizar plenamente como povo. Então, ele acreditava nessa questão da guerra em explorar territórios, conquistar territórios por meio de guerra. Um dos ideais também nazista, que é o mais conhecido por seu horror e crueldade, era que eles tinham ódio pelos judeus. Segundo os nazistas, eles tinham a crença que os judeus tinham contaminado a raça ariana. E numa tentativa de salvar a Alemanha e purificar a chamada raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados. Este princípio ele é conhecido por antissemitismo. Conheci algumas situações históricas dessa ascensão do nazismo na Alemanha. Em 1920, o Partido Nazista criou as seções de assalto, que encarregou-se de eliminar seus adversários
E Hitler ele tentou tomar o poder e fracassou, e nisto foi preso. No ano de 1924, a Alemanha voltou a crescer economicamente com a ajuda de capitais dos Estados Unidos, né, de dinheiro que vinham, né, com a ajuda dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse crescimento contribuiu para fortalecer a democracia e diminuir o prestígio de Hitler naquele momento. Mas em 1929, com a crise da Grande Depressão, que vocês viram na videoaula anterior, a situação alterou novamente. E aí a Alemanha foi mais atingida justamente pelo reflexo ainda da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Fatores como a inflação disparada, a produção econômica caindo, o desemprego, a fome, a falta de esperança dos alemães naquele momento, fez com que o Hitler voltasse como o salvador da pátria e os seus discursos novamente conquistaram a simpatia de muitos alemães. E então, né, o Hitler ele conquistou essa simpatia de milhares de pessoas de altos cargos, e de grandes industriais. E em janeiro de 1933, o Hitler ele foi nomeado chefe de governo da Alemanha. Nesse mesmo ano, houve um incêndio onde, né, os nazistas atearam fogo ao parlamento e colocaram culpa nos comunistas. E nisto, né, os nazistas também conseguiram interferir nas eleições parlamentares. E assim, o Partido Nazista toma poder e Hitler impôs uma série de mudanças no país, recuperando a economia, mas implantando uma ditadura totalitária, na qual implantou uma das ditaduras mais cruéis da história. Mandou fechar sindicatos, jornais, ordenou a queima de livros, demitiu os aptos da democracia e ao comunismo e perseguiu principalmente aqueles que eles tinham tanto ódio por causa da crença numa raça ariana, que no caso a perseguição foi aí contra os judeus. E aí o Hitler se torna esse poder centralizado, né, essa figura ditatorial, né, com as coisas mais horrendas que você possa imaginar. E então o Hitler ele assumiu o poder da Alemanha em 1933 e ficou conhecido pelo título de Führer, que é uma espécie de guia e condutor. No seu governo, ele investiu em indústrias de base, como indústrias do ferro, do aço. Ele também estimulou as fábricas de armas e aí, nesse momento, ele conseguiu diminuir o desemprego na Alemanha. No entanto, não cumprindo nenhuma de suas promessas ao povo, naquele momento o salário ficou congelado e a reforma agrária que ele tinha prometido não saiu do papel. Por outro lado, o Hitler comandou uma série de medidas contra os judeus. Entre estas estavam a proibição do casamento entre os povos judeus e os povos arianos. Isso foi proibido em lei. E os estudantes judeus eles tiveram também que usar um número de identificação para entrar em escolas e universidades. No ano de 1936 também, os judeus foram expulsos do exército alemão. Depois tiveram seus bens e capitais bloqueados e passaram a usar passaportes especiais. E em 1938, no dia 9 de novembro, os militares eles atacaram as lojas dos judeus, destruindo vitrines e vidraças. E o fato ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Ao mesmo tempo que acontecia esse fato, sinagogas judeias também foram incendiadas e judeus foram presos e mandados para os campos de concentração que vocês vão conhecer no período da Segunda Guerra Mundial. Essa imagem retrata, né, justamente esse exército, né, do partido nazista, né, o momento do nazismo. E o principal símbolo do partido nazista era a suástica, que é essa imagem vermelha, né, no centro, esse símbolo. Provavelmente porque os nazistas eles eram muito nacionalistas. Então, essa referência da suástica é um ideal do orgulho nacional germânico. Outros fatores, né, gente, assim, que é bem conhecido é o antissemitismo que se teve, né, a questão da perseguição aos judeus. Porque foi um momento cruel de preconceito religioso e racial, e mais ainda terrível pelas atrocidades que os nazistas fizeram aos judeus nos campos de concentração.
campos de concentração eles foram construídos para receber os presos políticos do regime nazista. Entre estes presos estavam os perseguidos pelo regime, que eram os judeus. Mas também tinham ciganos, negros, homossexuais, comunistas. Entre estes campos, existiu um episódio da história conhecido por um grande genocídio, gente, pela morte de milhares de pessoas, que foi conhecido na Segunda Guerra Mundial pelo fato do Holocausto, que é o que vocês vão ver na próxima aula, né? Na próxima aula vai tratar mais sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, sobre as coisas que aconteceram na Alemanha, né? Os campos de concentração, esse grande genocídio que é um fato assim, cruel e terrível da história por parte dos nazistas, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do que foi o nazismo, a ascensão do nazismo nesse momento da Alemanha e o que vai ser o nazismo na Segunda Guerra Mundial.